Muito bem, pessoal, amanhã tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza. O Verdão pode tirar de vez o Fortaleza da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, que vem de uma vitória avassaladora para cima do Juventude por 5-3, está apenas a 1 ponto de diferença do Botafogo para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né, galera? Então bora conferir toda a análise dos comentaristas da ESPN Brasil e também da escalação do Verdão para esse jogo de amanhã, galera. Então, sem mais enrolação, bora conferir. Bom, vamos falar agora do Palmeiras. Ah, tá no YouTube? Não. Ah, tá. Achei que era... Você achou que tava mais descontraído, não é? Sextando. Foi mal. Mas é o seguinte, sextou com Palmeiras e Fortaleza se preparando para esse grande duelo. E a gente começa com a equipe do Abel Ferreira. Treinos finalizados, hora de esperar o confronto contra o Fortaleza. Duelo das duas melhores campanhas do retorno. 90 minutos que valem muito. O Palmeiras pode inclusive se afastar ainda mais do terceiro colocado, o próprio Leão do Pici, e assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato Brasileiro em 2024. Com o tropeço carioca, o empate já garante o topo da tabela. As equipes ficariam com o mesmo número de pontos, 61, mas pelo saldo de gols, o Palmeiras se colocaria em primeiro lugar. Dentro da academia de futebol, a novidade é a presença de Maurício nas atividades. O meia, que lesionou o joelho no dia 11 de outubro, ainda está em transição, mas também treinou com o restante do grupo. Quando o camisa 18 se machucou, não havia nem prazo para o seu retorno. O meia poderia perder o restante do Campeonato Brasileiro, mas se recuperou bem e deve voltar ainda em 2024. Maurício não está relacionado para este confronto dentro do Allianz Parque no sábado contra o Fortaleza, onde o Palmeiras busca seu 11º jogo de invencibilidade no Brasileirão. É um momento muito bom que temos vivido. Crescemos nessa reta final do campeonato. Acho que a consistência tem falado mais alto, tanto do ataque e defensivamente também. E eu acho que é jogo por jogo para no dia 8 de dezembro a gente ver o resultado. Além daqueles que estão no departamento médico ou em trabalho de transição, Abel Ferreira não conta com 2 jogadores que receberam o 3º cartão amarelo na vitória em cima do Juventude por 5-3 e cumprem suspensão automática. Marcos Rocha e Aníbal Moreno. Tudo indica, então, que Mike e Zé Rafael comecem entre os 11 titulares. Com isso, o provável Palmeiras, que vai a campo contra o Fortaleza no Allianz Parque, é com Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, e no ataque, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. O time de Abel Ferreira tem 60 pontos somados, 1 a menos que o Botafogo, e é só o que falta para ultrapassar o líder, já que o Verdão tem o melhor ataque com 51 gols marcados e a melhor defesa, vazada apenas em 23 oportunidades. Agora, o Fortaleza tem uma missão ingrata, enfrentar um Palmeiras que está jogando uma vez na semana, está se preparando mais e que está muito forte nesse momento, hein, Dê? Muito forte, equilibrado. Eu usei essa semana a palavra resiliência, que é o caso do Palmeiras. Em momentos decisivos, o Palmeiras é muito forte. Ouvi uma entrevista do Veiga falando que nos momentos difíceis o Palmeiras se sente confortável. Isso me chamou a atenção, isso fala muito do trabalho mental que o Abel faz com esses jogadores e o entendimento dos protagonistas. O Pikachu falou ali, nos recolocar na briga do título. Então passa por uma vitória contra o Palmeiras e isso mostra a responsabilidade desse jogo aí. Agora, falando do lado do Palmeiras, para você, quando a gente fala em responsabilidade, claro que o Estevão é um garoto, ainda tem uma carreira muito longa pela frente, mas ele, quando está em campo, na minha opinião, faz toda a diferença. E o Veiga voltou a passar por uma grande fase no Verdão. E aí você faz essa ligação, né, Loirão? Um meia de criação, vivendo um bom momento, um atacante joga pelos lados, vivendo um bom momento, é a junção certa, né? Você vê que as jogadas do Palmeiras passam pelos pés do Veiga. Vou acrescentar aqui o Richard Rios, que vem fazendo bons jogos, e a boa jogada individual e também a frieza e a tranquilidade que o Estevão tem para marcar os gols. Da parte de cima da tabela, com um jogo importante amanhã, Palmeiras e Fortaleza. Porque tem Botafogo e quem? Bragantino, não é isso? Bragantino e Botafogo. Então eles vão estar de olho no jogo do Fogão e, obviamente, Palmeiras, o Fortaleza tentando a vitória. Vamos ouvir o Palmeiras para o jogo de amanhã. Tem Abel Ferreira no comando com Everton,
Mike, Vitor Reis, Gomes e Caio Paulista, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Palmeiras de tanta gente contra o Fortaleza de tanta gente, com João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Tite e Felipe Jonathan, Rosseto, Hércules e Martínez, ou Pochettino, Pikachu, El Gato Lucero e Moisés, Eugênio Leal. É, sempre um jogo difícil e é um jogo da parte altíssima da tabela, né? É um Fortaleza... Aliás, foi um jogo importante no campeonato do ano passado. A vitória do Palmeiras lá foi fundamental naquela reta final, né, do campeonato em que o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. Mas o Palmeiras tem condições de buscar a vitória fora de casa. Top 3. Desculpa, dentro de casa. Dentro né? de casa, dentro de casa, desculpa. Esse jogo é top 3 do campeonato. Fortaleza já viveu momentos melhores, mas é um time bastante constante, que o Ceviche fala que são 2 trabalhos fora da curva, inclusive pela longevidade, né? Muito raro técnicos permanecerem o tempo que Abel e Vojvoda permanecem. Eu acho que para efeito da rodada, né? Sempre a comparação com o Botafogo, eu acho que o Palmeiras tem um adversário mais difícil, embora esteja recebendo esse adversário. Imagino que o Botafogo, pela amostragem recente, embora o Botafogo dividido aí com a euforia da Libertadores, só pensando naquilo, mas o Botafogo deve ganhar em Bragança. E o Palmeiras terá que correr atrás pelo menos manter essa diferença de 1 ponto, enfrentando um adversário difícil. O Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato brasileiro. O Palmeiras vai precisar muito dessa força mental e do talento desses jogadores que vêm desequilibrando, né? O Palmeiras tem muita gente desequilibrando, coisa que a gente cobrava em outros tempos do Palmeiras, falava do coletivo do Palmeiras, e o Palmeiras, mas não tem aquele craque, quem é o craque? Hoje você tem muita gente desequilibrando, né? Você pode contar com o Veiga, pode contar com o Estevão, pode contar com o Felipe Anderson. Richard Rios. Richard Rios, dentro da dele, também ajuda a desequilibrar. Então, o páreo é duro. O páreo com o Fortaleza é duro. Eu vejo o Palmeiras num momento muito forte, muito concentrado, muito focado. Um dado interessante que eu levantei hoje pela manhã, estava olhando, navegando ali dentro do Data ESPN. Não sou eu quem me navega, quem me navega. Porque eu lembro que no início do campeonato estava muito marcado o fato de que o Palmeiras era um time que finalizava muito, mas que tinha baixo aproveitamento nas finalizações. E aí eu fui fazer um gráfico para ver se isso melhorou, né? Sim, melhorou. Se a gente comparar, em muitos momentos, a taxa de aproveitamento, né, de conversão de chutes em gols, estava ali na casa de 5%, 6%. Hoje já subiu para quase 10%. E isso acontece no momento em que diminui o número de finalizações. O Palmeiras hoje, e isso logo depois do mês de agosto, que foi um mês trágico para o Palmeiras na temporada, quando ele foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores por Flamengo e Botafogo, mas ali é uma virada. A partir daquele momento, o Palmeiras finaliza menos, só que passa a aproveitar melhor as finalizações. Até com hat-trick de Rafael Veiga. Então, ele vai qualificando as situações de finalização que ele tem, né? Finaliza com maior probabilidade de gol e converte mais gols. Tanto que tem marcado muitos gols. A média subiu muito nas últimas partidas, né? Goleadas. Outro dia ganhou do Juventude, levando 3, mas fazendo 4. O Fortaleza, se não me engano, nesse campeonato é o contrário, né? Ele aproveita bem. Aproveitou, que era um problema histórico do Fortaleza, ele começa a aproveitar mais. Pode esquecer só mas o Palmeiras, quando ele dá essa arrancada para brigar de fato pelo título, é quando ele passa a finalizar menos, só que fazer mais gol. Sim. E esse é um dado interessante para o jogo de hoje. Amanhã. Desculpa. Jogo do final de semana, a rodada do final de semana. Hoje é sexta-feira, né, Abel? Não pode esquecer. Sexta-feira, raramente, teve semana passada, mas raramente tem jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Você não pode esquecer que o jogo é contra o Fortaleza, um dos melhores times do campeonato. Sim. Com trabalho de Vojvoda. Clube de glória e tradição. Time organizado. Dito isso, o meu palpite é 4 para o Palmeiras, 2 para o Fortaleza. Uau! Mas eu entendo. O Palmeiras vai deitar. Mas eu entendo. Pode escrever. Eu entendo seu palpite. Entendo e seu palpite é científico. O Eugênio não entende porque ele está me olhando com cara de...
Falou bobagem. Não, mas Porque não faz sentido. Você primeiro assim, tem que ver que joga com Fortaleza, clube de glória e tradição. Aí fala 4-2, eu fiquei perdido aqui. O Palmeiras tá voando, Tô amigo. sem som, sem imagem. Tô Então eu perdido. vou te explicar. O Palmeiras está voando como você mesmo colocou. Diga, Breno. Não, mas tem mais uma ciência aí no palpite do Abel. Qual é? São os dois melhores times do segundo turno. Palmeiras e Fortaleza. E só o fato de o Fortaleza está olhando para o Palmeiras olho no olho, ali do mesmo patamar, já é uma chancela de excelência para esse trabalho do Vojvoda, do Marcelo Paz no Fortaleza. Mas tem uma coisa que separa esses times no Campeonato Brasileiro e impede o Fortaleza de brigar em mais condição pelo título, que é a diferença de desempenho jogando dentro e fora de casa. O Fortaleza em casa é o único time que ainda não perdeu no campeonato, no Castelão ali tem a química com o torcedor, a maneira como se impõe. O único time que tem mais de 80% de aproveitamento jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. Mas fora de casa, o aproveitamento cai para 38%. Mas já fez coisa boa fora de casa em jogo grande. Mas esse é o gargalo. Esse é o gargalo. Você trouxe um pensamento seu. O meu pensamento é o Palmeiras está voando dentro e fora de casa. O último jogo foi lá no Alfredo Jaconi e meteu bala. Então não vem com esse papo. Então, mas esse é o ponto. Trocou balas. Trocou balas. Boa. O Palmeiras consegue ser mais equilibrado. Então, embora não tenha esse desempenho todo que o Fortaleza tem dentro de casa, mas como visitante é muito melhor. E para briga pelo título, fora de casa, o time tem de fazer pelo menos 50% de aproveitamento, ou nessa faixa. Se faz menos que isso, por mais que seja um ótimo mandante, não consegue. Então, esse aproveitamento baixo do Fortaleza fora de casa diz muito sobre as chances do Palmeiras amanhã de sair com uma vitória. Tem outra coisa para agregar. Estevão. Não, Estevão... O fator Estevão. Não é essa, não. Estou falando em relação ao Fortaleza. É indiscutível o mérito do Fortaleza, o quanto ele cresceu nos últimos anos. Isso aí ninguém debate. A gente já versou e reversou sobre isso várias vezes. Só que ainda é, para mim, um time que, nesse tipo de jogo, não se provou. Ah, você falou agora. Isso é verdade. No jogo decisivo contra alguém que do outro lado tem uma camisa muito grande, na hora do vamos ver. Então, por exemplo, agora na Sul-Americana, você falou, não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro em casa, perdeu para o Corinthians na Sul-Americana, que é um time, é só olhar a gente a tabela do Campeonato Brasileiro, é um time que faz uma temporada inferior ao Fortaleza. Deu com um agregado de 5-0. Eu estou falando dentro de casa, fora de casa tomou mais ainda. Então... Eu acho que na hora, esse jogo agora é mais uma... Foi eliminado pelo Vasco da Copa do Brasil, o Vasco bem inferior ao Fortaleza. Né? O Vasco levou a luta para o solo e ganhou nos pênaltis. É mais uma oportunidade que esse Fortaleza tem de se provar em grandes jogos contra grandes times do futebol brasileiro. Um tom maldoso, jogando fora de casa. Um torcedor do Vozão, do Ceará, meio que tirando sarro, ia dizer que o Fortaleza está tremendo em grandes jogos. Mas num tom mais respeitoso da realidade, realmente ele está deixando a desejar. Tá, mas tem futebol, né? Tem futebol, tem um técnico atento a essas coisas. Eu posso estar errado, mas eu tenho mais confiança no fim dessa rodada de uma vitória do Botafogo contra o Bragantino do que de uma vitória do Palmeiras. Então você trouxe o gancho, porque houve uma situação, até certo ponto, semelhante no Brasileiro do ano passado. Então é isso aí, né, galera? Amanhã, jogaço, Palmeiras e Fortaleza, né? O Palmeiras precisa da vitória aí para continuar vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Tá com um ponto de diferença do Botafogo, que vai enfrentar o Bragantino, né? O Bragantino que caiu muito em rendimento, não é aquele mesmo Bragantino do ano passado, né? Que dava trabalho para as grandes equipes. Espero que o Bragantino surpreenda aí e consiga arrancar pelo menos um empate do Botafogo aí, né? E o Palmeiras... tá focado, né? Na última partida aí, fez uma partida espetacular, ganhou de 5-3 do Juventude, com o Veiga jogando muita bola, Estevão sobrando, né? O Estevão realmente é o novo craque brasileiro aí, tá desequilibrando bastante em várias partidas, e o Verdão, nessa reta final do Brasileirão aí, tá crescendo demais. Principalmente porque agora não tem nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores, está focado apenas no Brasileirão. Então os jogadores estão entrando
com muita vontade, muita sede aí de conseguir a vitória, e isso parece que tá fazendo uma grande diferença aí no jogo do Verdão, porque o time tá voando e acho que o Fortaleza não vai ter força aí para ganhar do Palmeiras, viu? Porque o Palmeiras é bem superior que o Fortaleza, né? Mas o Fortaleza tem hora que ele surpreende aí, então pode dar algum trabalho, mas eu acredito que o Verdão deva sair vitorioso dessa partida, galera. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte do Palmeiras. Ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!